O que a Bíblia ensina sobre o divórcio e o novo casamento. Parte 16, dia 3 de abril de 2025. Então ele aplicou a regra aos casamentos mistos, dizendo que você não deve deixar neste caso também, assim como ele disse para o caso geral. Mas se o seu companheiro deixar, deixe-o ir. Em vez de presumir, sem provas, que alguém pode se casar novamente, deveríamos aplicar a regra que Paulo já declarou e concluir que você deve permanecer solteiro ou então se reconciliar, não sob servidão. Realmente explica simplesmente que ele se afaste, versículo 15, e é o oposto de habitar com eles, versículo 12 e 13. Fique com seu companheiro e cumpra suas obrigações conjugais se ele ou ela estiver satisfeito. Mas se seu cônjuge é tão amargo contra seu serviço a Cristo que ele não suporta estar perto de você, Deus não requer que você se apegue a eles, recusando-se a deixá-los ir. E, especialmente, não comprometa seu serviço a Deus para fazê-los ficar. Esta seria uma forma de escravidão na qual Deus não requer que seu povo seja escravizado. Nada no contexto implica que o cristão pode se casar novamente. O assunto do novo casamento não é discutido nos versículos 12 e 24. Os versículos 10 e 11 já resolveram a questão do novo casamento ao proibi-lo. Precisaríamos de provas claras para chegar a uma conclusão que constituísse uma exceção aos versículos 10 e 11. Mas, de fato, a conclusão se harmoniza com os versículos 10, 11 e com Mateus 19, 9. Não contradiz. C. Exigir que um casal se separe é muito difícil. Dizem-nos que Deus não exigiria o fim de um casamento, especialmente se houver filhos. Não é justo. Em nenhuma outra área de serviço a Deus são necessários sacrifícios tão extremos. Deus quer que seu povo seja alegre, mas ninguém poderia ser alegre sob tais circunstâncias e etc. Nota. Este argumento é o verdadeiro ponto crucial da questão, embora a maioria das pessoas não o admita. A razão pela qual as pessoas se opõem às conclusões que ensinamos da palavra de Deus não é que elas tenham encontrado uma passagem que as refute, mas que elas acham que é muito difícil para elas ou para seus entes queridos fazer o que Deus diz. Então elas estão procurando desculpas. O desejo é o pai da doutrina. Servir a Deus muitas vezes é difícil e leva a problemas na carne. Até mesmo pessoas inocentes muitas vezes enfrentam sérios problemas ao servir a Deus. Jesus, seus apóstolos, profetas do Antigo Testamento e cristãos do primeiro século frequentemente sofriam dificuldades mesmo sendo justos. 2 Coríntios 11, 23, Hebreus 11, 1, Hebreus 11, 1 Pedro 2, 20 e etc. Eles deveriam ter raciocinado que não é justo. Defender a verdade estava levando a dificuldades e Deus queria que eles tivessem alegria. Então eles deveriam parar de defendê-la. Suponha que um pregador pregue a verdade e seja morto por isso. Ele e sua família sofrem muito como resultado. Isso prova que não somos obrigados a defender a verdade se a morte pode resultar. Se um homem for preso ou ficar incapacitado para o resto da vida, sua família sofrerá perda de companhia, apoio financeiro, realização sexual e etc. Isso justificaria que a esposa se divorciasse e se casasse novamente? Por que permanecer casada? Especialmente cuidar de um homem deficiente? É muito difícil e ela não tem alegria e etc.
Suponha que um membro da igreja deixe sua esposa, recuse-se a viver com ela e a atender às suas necessidades, mas nunca cometa fornicação. É muito difícil acreditar que a mulher deve ver seu marido. Ela pode se divorciar e se casar novamente. A pessoa que se divorcia e se casa novamente de forma não bíblica não é a única que sofre muito nesta vida. Ela não é a única pessoa que deve passar pela vida sem um cônjuge. Se uma pessoa deve deixar um casamento antibíblico, de que forma ela está pior do que esses casos? E até agora descrevemos pessoas que sofrem, embora sejam inocentes de pecado. Mas a pessoa que se casou novamente antibíblico é culpada de adultério. Se a fidelidade exige que essas pessoas inocentes sofram, então certamente a separação de um casamento antibíblico não seria um requisito mais difícil. Além disso, as pessoas muitas vezes sofrem consequências sérias nesta vida como resultado de seus pecados, mesmo que o pecado tenha sido perdoado. As pessoas argumentam que deixar um casamento antibíblico seria o único pecado com consequências tão terríveis. Elas perguntam se achamos que esse é o pecado imperdoável. No entanto, já mostramos que até mesmo pessoas inocentes às vezes sofrem consequências semelhantes. Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor Deus. Amém.